Olá, que alegria encontrar vocês aqui neste sábado da 21ª semana do Tempo Comum. Olá, um bom dia a todos. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas leituras bíblicas do dia. A ideia é tentar sentir como essa palavra conversa com a nossa vida, sabe? Exatamente. Buscar inspirações para o nosso caminhar, para o nosso agir de cada dia. Vamos falar de amor fraterno, de confiança na justiça de Deus e daquela responsabilidade pelos dons que a gente recebe. As leituras de hoje são um convite bem forte para uma fé, assim, encarnada, que acontece na vida real, né? Isso. Paulo falando do amor que a gente aprende de Deus mesmo, o Salmo, que canta a justiça que alegra, e Jesus com a parábola dos talentos. É um chamado para ser fiel e criativo no nosso cotidiano. Ótimo. Então vamos começar pela primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo lembra que já fomos instruídos por Deus a amar-nos uns aos outros. Sim, E ele incentiva a crescer nesse amor, sabe? Viver de boa, trabalhar com as próprias mãos. é muito interessante isso, porque para Paulo esse amor não é só um sentimento vago, né? Não mesmo. Ele se mostra em coisas concretas. Ser responsável, trabalhar com honestidade, não ser um peso para a comunidade. Faz todo sentido. É a fé descendo para o chão da vida, né? Um testemunho ativo, até silencioso, contra o individualismo que às vezes pega a gente. E como isso ressoa hoje, né? No mundo tão competitivo. É um desafio ser essa presença de paz, de responsabilidade. Com certeza. Talvez um jeito de viver isso seja, sei lá, fazer as tarefas simples do dia com mais amor, mais consciência, como uma oferenda mesmo. Uma boa ideia. Ou quem sabe praticar um gesto de amor novo, assim de graça por alguém. Essa ideia de testemunho pela vida me leva direto para o Salmo 97. Que força tem aquele início! O Senhor é Rei, exulte a terra inteira. Esse salmo é poderoso. Ele canta a justiça de Deus, que governa tudo com equilíbrio, e ao mesmo tempo desmascara os ídolos, as falsas seguranças. E o reinado de Deus que o Salmo descreve não é opressor, né? Pelo contrário. De jeito nenhum, é libertador. A justiça dele defende quem está sofrendo, traz esperança. Quando a gente reconhece ele como o Altíssimo, como o mais importante, a gente se liberta da escravidão de outros deuses, né? O poder, o dinheiro, a vaidade, tanta coisa que disputa nosso coração. E a alegria vem daí, dessa confiança. Exatamente, da confiança nessa soberania que é justa e amorosa. Isso é tão importante para a gente não desanimar com as injustiças do mundo, né? Para confiar mesmo sem entender tudo. É fundamental. Pensando em algo prático, talvez separar um tempinho para rezar por uma situação de injustiça que mexe com a gente. Sim, ótimo. Ou até identificar um ídolo pessoal, algo que nos prende e reafirmar conscientemente a confiança no Senhor. E essa confiança ativa nos conecta com a parábola dos talentos lá em Mateus, né? Direto, Jesus conta a história do patrão que viaja e entrega os bens aos servos. 5 talentos para um, 2 para o outro, 1 para o terceiro. A cada qual de acordo com a sua capacidade. E aí a história se desenrola, os 2 primeiros investem, multiplicam, mas o que recebeu só um, ele fica com medo e enterra o talento. Essa parábola é demais, né? Ela toca num ponto central, o que a gente faz com os dons que Deus nos dá. E talentos aí não é só habilidade especial, né? Não, de forma alguma. É tudo. Nosso tempo, as oportunidades que surgem, nossa inteligência, os relacionamentos, a própria fé que recebemos. Tudo é dom confiado. E Deus espera que a gente faça render. Exato. E o medo daquele terceiro servo. Ele mostra uma imagem distorcida de Deus, né? Acha o patrão severo, e isso trava completamente. A fé verdadeira pede coragem, pede iniciativa. Não combina com acomodação, com aquela preguiça que às vezes a gente chama de prudência. É fácil se identificar com esse medo, né? Medo de errar, de achar que não é capaz, que o pouco que a gente tem não adianta. Muito fácil. Mas a mensagem ali é clara. O que importa não é o quanto a gente recebeu, mas o que a gente faz com o que recebeu. A fidelidade, a coragem de usar. A fé precisa ser dinâmica, então. Isso. É o que a gente pode chamar de fidelidade criativa.
Não é buscar a perfeição nem resultados gigantescos garantidos, Certo. mas é o esforço de usar os dons, mesmo os pequenos, com amor, com responsabilidade. O problema é a omissão pelo medo. Isso sim é criticado na parábola. Então, amarrando tudo isso, as leituras hoje nos chamam a viver como filhos amados, que se sentem seguros no amor de Deus. Uhum. E por isso agem como irmãos responsáveis, como administradores fiéis e corajosos daquilo que receberam. É um convite para amar de forma concreta, confiar na justiça de Deus que liberta e colocar os talentos para jogo, para trabalhar. A reflexão final talvez seja essa mesmo, sobre a tal da fidelidade criativa. Pois é, a alegria que Jesus promete, a alegria do reino, não vem de não errar ou de fazer coisas grandiosas apenas. Vem de onde, então? Vem da disposição de arriscar, de investir o que se tem, por menor que pareça, de não enterrar os dons por medo ou por uma visão errada de Deus. Que essa palavra nos inspire mesmo no nosso dia. Fica a pergunta para cada um pensar: que talento talvez a gente tenha deixado enterrado por aí? Por medo, por comodismo? Boa pergunta. E como a gente pode começar a desenterrar isso, talvez ainda hoje? Exato. E a gente gostaria muito de saber como essa nossa conversa tocou quem está nos ouvindo. Sim, se essa reflexão ajudou, se trouxe alguma luz, deixe um comentário, curta um vídeo. Isso nos anima a continuar partilhando. Isso mesmo. Que a coragem para amar e servir nos acompanhe sempre. Muita paz e bem a todos.